Olá, pessoal. Aqui é a professora Marilene de Geografia. Vou falar com vocês da terceira série, continuando o nosso assunto sobre população. Hoje vamos falar sobre dinâmica populacional. A população brasileira mudou muito ao longo do tempo. Para saber as causas e as consequências desse processo, é necessário compreender a dinâmica do crescimento populacional por meio da evolução da natalidade, da mortalidade e dos movimentos migratórios. O crescimento da população aumenta quando há mais nascimentos do que mortes. A diferença entre o número de nascimentos, medido pela taxa de natalidade, e o número de mortes, que se mede pela taxa de mortalidade, corresponde ao crescimento vegetativo ou crescimento natural da população. Quando a natalidade é maior que a mortalidade, o crescimento é positivo, a população aumenta, e se a mortalidade é maior que a natalidade, o crescimento é negativo, a população diminui. A população de um lugar também pode aumentar ou diminuir com as migrações. Nos últimos 200 anos, o ritmo de crescimento da população mundial se acelerou, o que fez com que a população do planeta passasse de 1 bilhão em 1800 para pouco mais de 7 bilhões em 2013. No século XX, a população do Brasil também aumentou de forma significativa. Até a década de 30, isso ocorreu por causa da chegada de milhares de imigrantes ao Brasil. A partir da década de 1940, as obras de saneamento básico, a vacinação, os avanços da medicina fizeram com que a taxa de mortalidade caísse bastante no Brasil. A taxa de natalidade, que era alta, continuou elevada. De 1970 em diante, a taxa de natalidade começou a declinar. O resultado da queda da natalidade foi a redução do ritmo do crescimento vegetativo. Fecundidade brasileira. A taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo. A população urbana brasileira é atualmente 84% da população total. Por isso, dizemos que o Brasil é um país urbano. Mas como a mudança para a cidade interfere no perfil da população? O maior acesso às escolas facilita também a obtenção de mais informações sobre métodos anticoncepcionais, que podem evitar a gravidez indesejada. O alto custo de vida, principalmente nas grandes cidades, leva os casais a avaliar a conveniência de ter muitos filhos, ou mesmo de ter algum. Além disso, com a urbanização, aumentou o número de mulheres no mercado de trabalho, o que tem grande influência na decisão de ter ou não filhos. Assim, a redução do número de filhos é uma das mudanças fundamentais que ocorrem com a urbanização. A população brasileira tornou-se muito urbana nas últimas décadas. Esse processo continua e, por esse motivo, o tamanho das famílias está diminuindo. Se em 1960 cada mulher tinha, em média, 6 filhos, atualmente esse número foi reduzido para 2 filhos. Portanto, ocorreu uma queda da fecundidade do número de filhos por mulheres em idade reprodutiva. A fecundidade é menor e faz diminuir também a taxa de natalidade. A expectativa de vida no Brasil. Em 1950, a média de vida de um brasileiro era de 50,9 anos. Isto é, a esperança ou expectativa de vida de uma pessoa era de quase 51 anos. Segundo o IBGE, essa expectativa saltou para 73,1 anos em 2009 e atingiu 74,9
anos em 2015 e estima-se que chegue aos 78 anos em 2026. O Brasil registrou essa maior evolução na expectativa de vida da população devido a fatores como os investimentos no serviço de saúde, vacinação, introdução dos antibióticos, medidas preventivas de saúde pública, instalação de redes de esgoto e água tratada, além de saneamento. A transição demográfica. O que é transição demográfica? Ela consiste nas mudanças que se dão no perfil do crescimento da população e em sua distribuição etária. Ela tem 3 fases. A primeira fase, a taxa de mortalidade cai e o número de jovens aumenta. Há grande crescimento vegetativo. Na segunda fase, a taxa de natalidade cai e diminuem gradualmente as taxas de crescimento vegetativo. E na terceira fase, as taxas de natalidade e mortalidade praticamente se anulam. O crescimento vegetativo é muito baixo e às vezes negativo. O Brasil está na segunda fase. Sua população urbana é de 84%. E a faixa de idade adulta vem se tornando a mais numerosa. Agora vamos falar sobre a distribuição etária. A estrutura etária de um país, de uma cidade ou de uma região mostra como a população está distribuída por faixas de sexo e idade. Ela é representada por um gráfico em forma de pirâmide. A base da pirâmide representa a população de menos idade, crianças e jovens. E o topo da pirâmide indica a população de mais idade, idosos. Quanto mais pessoas são representadas no alto da pirâmide, mais velha é a população. Essa configuração denota elevada expectativa de vida. Pirâmides assim são típicas dos países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, entre outros países ricos. A pirâmide brasileira vem se estreitando na base e alargando os patamares que representam a população adulta. É nessas faixas que se encontra a população economicamente ativa, a PEA, ou seja, a população que está no mercado de trabalho. Então, esse foi o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!